Graças a Deus, pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês aqui, concluir mais uma vez a leitura desse livro, a terceira vez que estou lendo. Nós vamos estudar esse livro em nosso retiro e, apesar de ser a terceira vez, a gente sempre aprende novas lições que o livro nos apresenta. E eu quero aqui compartilhar algumas importantes. A primeira, logo de cara, os autores eles apontam qual é exatamente o propósito da igreja enquanto educadora. É ensinar sobre o Evangelho, é formar o caráter de Cristo nos seus membros e congregados. Então, qualquer atividade que, porventura, esteja prejudicando essa missão de educar, de ensinar, de discipular pessoas, de formar o caráter de Cristo nas mentes e nos corações das pessoas, deve ser abandonada. Um outro ponto importante que os autores apresentam é que o crescimento da igreja não está necessariamente associado ao grande número de atividades. Não significa que a igreja que tenha muitas atividades, não significa necessariamente que essa igreja está crescendo, tá? Porque o crescimento da igreja de Cristo, ela é associada ao crescimento do evangelho nas vidas das pessoas. Como nós podemos identificar isso? Quando as pessoas estão buscando o caráter de Cristo, quando as pessoas estão abandonando a vida antiga e abraçando o modelo de vida que Cristo apresenta por meio do evangelho. Aqui nós podemos identificar o verdadeiro crescimento da igreja. Pessoas comprometidas com o evangelho, pessoas que pagam o preço em obedecer a palavra de Deus, e pessoas comprometidas, sobretudo por amor a Deus, em proclamar o evangelho e em dedicar tempo para ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Aqui nós podemos perceber verdadeiramente o crescimento da igreja. O livro também fala sobre a necessidade que a liderança da igreja tem em treinamento, focar em treinamento. É muito importante. A igreja ela deve ser um grande seminário teológico. A igreja ela deve dedicar o seu tempo em treinar pessoas, em capacitar pessoas. A igreja ela não pode se subestimar em não ter opinião para questões importantes na sociedade, mas ela só pode ter opiniões e ter uma fala relevante, técnica, obviamente, se essa igreja estudar. Estuda, em primeiro lugar, a Bíblia. Tem uma visão do mundo, uma visão bíblica do mundo, uma cosmovisão cristã baseada nas Sagradas Escrituras. E a partir dessa cosmovisão, ela vai manifestar a sua opinião, ela vai influenciar pessoas, ela vai treinar pessoas, e exatamente procurando, a partir de uma visão bíblica, aplicar os princípios do Evangelho no dia a dia. E, por fim, obviamente que eu não estou falando tudo sobre o livro, apenas alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês aqui. Finalmente, o livro ele aponta por uma questão extremamente importante, especialmente para os obreiros, para a liderança. Eu sei quanto é difícil a gente estar ensinando para a igreja e não perceber que a igreja está correspondendo. E às vezes nós somos tentados em ameaçar a igreja. Em falar, olha, vocês devem fazer isso, só o castigo de Deus. Aí a gente começa a tentar passar um sentimento de culpa para a congregação. Esse não é o caminho certo. O que nós devemos fazer? Ensinar o evangelho. Ser perseverante no evangelho. E orar, rogando a manifestação da graça de Deus. Serviço na Igreja de Cristo, o ministério cristão é graça. É graça de Deus nas vidas das pessoas. Não é sobre ameaça, não é medo, é graça de Deus.